Dia, tudo bem? Para você que está do outro lado da telinha, vamos para mais um devocional do dia. Quero falar com você sobre uma passagem muito conhecida, muito citada nas igrejas, muito comentada, que é o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir, que fala sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó, como relata a palavra de Deus, ele estava sentado à beira do caminho. Ele mendigava, né? Mendigava, ficava pedindo esmola à beira do caminho, porque ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se locomover. Então ele dependia que alguém o colocasse ali para pedir as esmolas. Mas o cego de Jericó, de repente, ouviu falar que Jesus ia passar por aquele caminho. E ele pensou, ele analisou: será que Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Eu vou clamar por ele. Eu vou clamar por Jesus. E relata a palavra de Deus que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Naquele momento, a palavra de Deus relata que as pessoas começaram a repreender aquele cego e a dizer para ele: olha, fica quieto. Ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar. Não incomode ele. Você é um Zé Ninguém. O que você quer com o mestre? Fica quieto na tua aí, ele não vai te ouvir. Sabe quantas vezes as pessoas têm olhado assim para nós? As pessoas têm observado e têm olhado para nós e têm nos desprezado simplesmente porque a gente não tem nada de bom a oferecer. E aquele cego, ele não tinha nada de bom a oferecer. Talvez aquelas pessoas que estivessem ali acompanhando Jesus naquela trajetória que ele fazia, né? Provavelmente aqueles que repreendiam, eles tinham casa, eles tinham alimento, eles tinham como sobreviver, né? Eles tinham poder, pode ser talvez que eles tinham poder aquisitivo, mas aquele cego não tinha nada, ele não tinha poder aquisitivo, ele não tinha nada. Mas ele resolveu clamar. E diz a palavra de Deus que naquele momento que ele foi barrado pelos discípulos, que os discípulos começaram a falar, aquele povo começou a falar para ele: fica quieto, ele não vai te ouvir. A palavra relata que ele começou a clamar mais alto ainda. Ele não desistiu, ele continuou clamando. E talvez você esteja numa situação assim, mais ou menos parecida. Talvez você não seja cego, mas talvez você esteja passando numa dificuldade na tua vida, um problema, e você não vê saída. E eu te convido nesta manhã a fazer como aquele cego fez. Ele clamou. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele clamou mais alto. Ele não desistiu. Nós temos o costume de tentar a primeira vez e desistir das coisas. A gente desiste muito fácil dos nossos objetivos. A gente desiste muito fácil quando vem uma situação difícil, quando vem um levante contra nós, quando vem uma provação. Em primeiro lugar, nós sabemos que tem as provações, que tem os vales. Nós devemos passar pelo deserto da vida muitas vezes. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã. Deserto é para você passar. Vale é para você passar. Mas, no livro de Isaías 43, o próprio Deus está dizendo assim, que quando você crê, isso é para quem crê, que quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, que o Senhor estará contigo. E se você passar pelas águas, elas não vão te submergir, você não vai afogar, você não vai morrer afogado, porque o Senhor estará contigo. E aquele cego, ele compreendeu que se ele clamasse, que ele poderia ter a chance de ver novamente. E talvez você não esteja vendo nada. Talvez você não esteja cego fisicamente. Talvez a sua cegueira seja espiritual. Talvez você esteja desacreditado de viver. Talvez você já lutou tanto nessa vida e não conseguiu nada. Mas há algo tão fácil para mudar o quadro da tua vida, tem algo tão fácil. Uma simples oração, um simples clamor, você pode transformar a situação.
A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, está dizendo assim: clama a mim, responder-te-ei. Naquele momento, o cego de Jericó, ele clamou, até que Jesus parou tudo e foi ao encontro daquele cego e pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? E eu te convido a clamar nesta manhã e pedir para Jesus socorro. Jesus, filho de Davi, Jesus que socorreu aquele cego, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu cuidado sobre a minha vida. Me socorre, Jesus. Me socorre, Jesus. E você vai ver aquele momento que você vai ser revestido do poder de Deus, porque o próprio clamor já vai fazer você ser revestido de fé e de poder. E você vai ter a graça de poder ter a oportunidade de, pela primeira vez talvez, alguém se importar com você, parar, ir até você e perguntar para você: o que você quer que eu te faça? E aquele cego respondeu: Senhor, eu quero ver. E Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Olha o poder da nossa fé. Jesus olha para aquele cego e ele diz assim: a tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele cego de nascença voltou a ver, voltou a enxergar. A Bíblia diz que ele se levantou, ele lançou mão daquela capa que ele tinha que se abraçar a ela, aquela capa de vergonha, aquela capa de angústia, aquela capa de desprezo. Ele abraçou aquela capa e ele lançou fora, porque ele não precisava mais dela. Ele tirou dele aquele tempo que ele estava vivendo de angústia, aquele tempo de tormenta, aquele tempo de humilhação. Ele lançou fora. E Jesus, nesta manhã, te convida a lançar mão. Lança fora essa capa de tormenta, de angústia. Lança fora essa capa de tribulação. Pede socorro a Jesus, que você vai ver a diferença daquele que serve a Deus, daquele que pode clamar, daquele que pode falar. Mas isso depende muito da tua fé. Pastora, eu não sei se eu tenho fé o suficiente para clamar por Jesus. Eu não sei se eu tenho fé o suficiente para pedir. Faz um teste. Faz um teste. Se você está ouvindo essa ministração, esse devocional da manhã, e você está acreditando nas minhas palavras, você vai poder falar. Porque quando nós não temos fé, nem pedir nós pedimos, mas quando nós temos um pouquinho de fé, ainda que ela seja tão pequenininha, se nós clamarmos pelo nome de Jesus, nós vamos ver um efeito muito grande. Eu me lembro que no ano de 2015, a minha mãe, assim que eu cheguei na cidade de Licínia, que eu comecei a trabalhar no Ministério Apostólico Sol da Justiça, assim que eu cheguei, eu estava em São Paulo, eu fui fazer uma visita para minha sogra em São Paulo, e quando chegou no dia 2 de novembro, dia de finados, me deu 5 minutos e eu falei para o pastor Mateus: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir para Minas, eu não quero ficar aqui. A minha sogra não queria deixar a gente viajar, porque era um dia de feriado, geralmente as estradas estão muito cheias. E eu falei: não, eu quero ir embora. E quando eu cheguei na minha casa, passou mais ou menos umas 2 horas que eu cheguei, eu deitei um pouco no sofá para esticar o corpo, para descansar da viagem. O presbítero, ele chega na minha casa um pouco meio assustado e ele fala para mim: pastora, você precisa me acompanhar até o hospital. E eu falei para ele: o que aconteceu? Ele falou para mim: olha, eu não quero que a senhora se assuste, mas
A tia Ana, minha mãe, ela sofreu um acidente de carro. Minha mãe tinha sofrido um acidente de carro. Que o presbítero, ele é meu primo, e ele veio, trazer a notícia que a minha mãe tinha sofrido um acidente de carro, mas que ela passava bem. Eu não sei como eu me levantei daquele sofá, eu não sei como eu me troquei, eu dei um pulo daquele sofá, eu me troquei, corri para o hospital. E quando eu corri para o hospital, eu vi a minha mãe toda ensanguentada, o sangue na cabeça, e eu comecei a procurar os ferimentos, e eu falava: mamãe, onde está esse ferimento, onde está esse corte? E ela falava para mim: olha, eu não tô machucada. Eu: não, mas a senhora tá com muito sangue na cabeça. E ela falava: não, esse sangue é do Rafael, que era o outro jovem que estava no carro, que tinha cortado a cabeça. E eu comecei ali, a minha mãe estava cheia de vidro no corpo todo, tinha vidro no corpo dela. O carro deu perca total, tinha 5 pessoas no carro, e Deus não permitiu que ninguém daquele carro fosse ceifado. E eu vou falar para vocês o porquê que isso aconteceu. A minha mãe testemunhou, logo após esse acidente, a minha mãe testemunhou que no momento que ela viu que o motorista do carro tinha perdido o controle do carro, que ela clamou pelo nome de Jesus. E ela gritou dentro daquele carro: Jesus, socorre a gente. E Jesus socorreu. Jesus escutou o clamor da minha mãe dentro daquele carro. Tinha 5 pessoas. O motorista perdeu o controle, bateu no eucalipto, derrubou o eucalipto, capotou 4 vezes, o carro deu perca total. Os 3 passageiros que estavam no banco de trás, que um era minha mãe, a outra era minha sobrinha e o outro era namorado da minha sobrinha, eles ficaram intactos. Somente o namorado da minha sobrinha, que teve um corte na cabeça profundo, teve uma perda muito grande de sangue. Mas, graças a Deus, recuperou, está bem. Mas a minha mãe, ela não teve nenhum ferimento. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu conto isso para vocês verem o poder que há no nome de Jesus, que livrou a minha mãe da morte, não somente a minha mãe, mas aqueles que estavam dentro daquele carro também foram livres da morte, porque a minha mãe clamou o nome de Jesus. Então, todas as vezes que você precisar, clame por Jesus. Faça um teste para você ver como que esse nome é poderoso. Porque o próprio Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, no qual a palavra de Deus diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Mas não espere que ele apareça nas nuvens para você confessar, porque aí vai ser tarde demais. Confesse o nome de Jesus agora, porque enquanto você está tendo tempo de confessar o nome de Jesus, para você há a esperança da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse é o devocional do dia. Eu sou a pastora Maria, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.